E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bem, algo que o reboot meio que erra é em relação aos vilões. A maioria dos vilões do reboot não são aprofundados com uma história de fundo ou algo parecido. Eles só são colocados do nada e não tem uma explicação por trás de como eles acabaram ficando daquele jeito. Por exemplo, a Abelha Rainha, ela é uma vilã colocada do nada sem nenhuma explicação. Por exemplo, a gente até hoje nem sabe como que ela se tornou a Abelha Rainha. Tipo, se ela é uma humana que foi mutada com uma abelha pelo Dr. Animal, ou se ela é uma abelha que sofreu mutação ou coisa parecida, até hoje é um mistério. E por mais que tenha alguns vilões com desenvolvimento, como por exemplo o Cavaleiro Eterno, o Rex e o Sr. Vapor, ainda assim tem uma dúvida por trás dessa história. Por exemplo, como que o Sr. Vapor conseguiu a tecnologia para melhorar seu corpo? Por que de acho que o Cavaleiro Eterno foi feito, né? Com quem criou o capacete dele? E além que tem várias pontas soltas em relação às histórias deles e elas nem são tão aprofundadas. Mas o único vilão no reboot, ao todo, que tem uma história por trás boa e é bem aprofundada, é sem dúvidas o Vilgax, no qual ele é literalmente o foco principal no reboot, literalmente o vilão principal ao todo, mesmo só tendo aparecido no final da primeira temporada, né? Apareceu com frequência na segunda e só voltou no final da quarta no filme. Mas enfim, mesmo com isso, sem dúvidas o Vilgax do reboot é o vilão com a melhor história por trás, e a história dele até chega a ser mais desenvolvida que o próprio Vilgax clássico, para vocês terem noção. Tanto que o Vilgax clássico a gente sabe bem pouco também da sua história por trás. Então por isso que hoje estou trazendo a história completa do Vilgax do reboot, de seu passado antes dos eventos da série, até a sua última aparição. Então, deixado tudo claro, bora começar com o vídeo. Lembrando, aqui nós só vamos pegar informações oficiais, dadas pelos diretores ou pela própria série. Não vamos pegar alguma fanfic ou coisa parecida. Então, deixado claro, bora começar com o vídeo. Bom, vamos começar primeiramente com o seu nascimento. É confirmado num vídeo proporcional da Cartoon Network que o Vilgax do reboot possui ao todo 3.235 anos de idade. Exatamente, o Vilgax do reboot é muito mais velho que o Vilgax clássico. O Vilgax clássico tem mais de 231 anos de idade. Mas enfim, considerando isso, mais o fato de que no episódio Meu Guarda-Costas é nos mostrado que o reboot se passa entre 2019 ou 2020, no processo, o Vilgax do reboot nasceu em 1216 a.C. O Vilgax do reboot é muito veterano. Mas enfim, o Vilgax, quando cresceu em algum momento de sua vida, ele acabou conseguindo tomar o controle do seu planeta natal, assim decidindo rebatizá-lo para Vilgaxia. Bom, essa parte do planeta natal é uma suposição. Por quê? Bem, é confirmado por Duncan Royal que tudo que existe no clássico existe no reboot. Ou seja, todas as espécies e planetas existem no reboot também. Só que porém, considerando isso, quer dizer que o Vilgax do reboot também tem controle sobre o seu planeta natal, assim como o Vilgax do clássico, já que como confirmado pelo Dwayne McDuff antes dele morrer, o Vilgax ele conseguiu tomar o controle do seu planeta natal e rebatizá-lo para Vilgaxia, o que daria a entender que o Vilgax do reboot fez a mesma coisa. E bem, só que claro que isso pode ser muito bem ser contrariado numa possível continuação do reboot e ser dito que a origem do nome Vilgaxia do planeta natal do Vilgax seja outro. Mas enfim, até lá a gente leva a isso. Bom, na sua juventude, o Vilgax acabou começando a ajudar o Azimuth no seu maior projeto, o Omnitrix, aparelho que faz o portador sentir na pele o que é ser um outro ser de outra raça, assim se tornando o seu aprendiz e o ajudando a criar o relógio, aprendendo várias coisas com o Azimuth e o Azimuth aprendendo coisas com o Vilgax. Mas, porém, óbvio que o Vilgax não estava fazendo aquilo só porque ele era de boa. Acontece que ele tinha verdadeiras intenções por trás. Ele tinha uma obsessão nesse aparelho para usá-lo pelos seus próprios bens. Então, quando o Omnitrix foi finalmente finalizado, ele o roubou do laboratório do Azimuth e com o Omnitrix começou uma guerra em todo o universo, se tornando um conquistador galáctico. E ao todo, ele conseguiu conquistar 10 mundos. Mas bem, acontece que o Azimuth, ao saber o que o seu aparelho estava sendo usado, acabou usando a função de absorção de DNA do relógio, usando o ligamento mental dele com o aparelho, que é outra função também, para remover grande parte do DNA do Vilgax, o deixando extremamente enfraquecido e prendendo a sua parte fragmentada no relógio. E bom, não sabemos para onde Vilgax foi para depois disso, mas nós sabemos o que aconteceu com o Azimuth depois disso.
Por conta dos atos do Vilgax usando o aparelho, o Omnitrix começou a ser visto como uma arma, ainda por cima feita sem autorização, o que faz que o Azimuth fosse condenado ao Nulificador. Só que antes de ser mandado para o Nulificador, ele enviou o Omnitrix para o planeta menos inteligente que ele encontrou, a Terra, para que ele seja escondido e não seja encontrado por ninguém e fosse protegido pelos seres de lá. Só que porém o Vilgax acabou sabendo que o Azimuth enviou o Omnitrix para algum planeta, então ele envia alguns de seus drones para seguirem a rota do Omnitrix para pegá-lo de volta e o entregá-lo, para que ele recuperasse sua parte fragmentada e continuasse seu Império Galáctico. Mas porém, aos drones chegarem na Terra, o Omnitrix foi encontrado por um garoto de 10 anos, Ben Tennyson, e transformado no Quatro Braços, ele destrói esses drones, o que faz que o Vilgax andasse sabendo que o Omnitrix já tinha sido pego por alguém. Agora chegamos aos eventos da série, já no primeiro episódio de aparição do Vilgax, Omningano, onde ele finalmente decide vir para a Terra e pegar o Omnitrix por conta própria, e ao chegar na Terra, ele acaba usando seu conhecimento sobre o aparelho para desbloquear a amostra de DNA Chimera Suinigenes, para que o portador tivesse acesso à transformação e ele conseguisse absorvê-la e ficar completo novamente. Claro que ele sabia dos efeitos colaterais de que se uma 11ª transformação foi adicionada ao relógio, vai ter o bug, porque o Omnitrix tem o limitador e tal, mas ele tá pouco se ferrando. E ele abusa que o Ben estava tentando ter controle sobre a transformação para pegar temporariamente a sua confiança, para no final das contas absorver o Gax e voltar a ficar completo novamente. E ao ficar completo, ele decide continuar os seus planos, pegando magma da Terra para reabastecer a sua nave, e além de ter um confronto contra o Ben, no qual ele tentou pegar o Omnitrix. Ele leva o Ben até sua nave e acaba consertando o aparelho para que ele removesse ele do pulso de Ben, mas o Ben consegue escapar e, transformado no Ultra T, ele se funde o monitor da nave e acaba desativando, fazendo que ela caísse no magma. O Vilgax é derrotado pelo Ben, que conseguiu acesso temporário ao controle mestre usando o Ultra T para atualizar o relógio, e o Ben consegue escapar e o Vilgax ficar na nave. Só que porém, o Vilgax ele sobrevive à queda da nave no magma, mas ele fica com parte da sua pele queimada. E agora, sem uma nave para ir embora do planeta e continuar seu império, ele estava atrás de uma nova nave para continuar os seus planos. Bom, agora chegamos nos eventos da segunda temporada, no episódio para o lançamento, onde o Vilgax tenta roubar uma nave sendo enviada pela Capitã Cake, no qual essa nave tinha um núcleo de energia, núcleo esse que era instável e seria útil para os planos do Vilgax de conquistação galáctica. Só que o que o Vilgax não esperava é que o Ben, obviamente, acabou entrando nessa nave e acabou tendo seu grande reencontro com o Vilgax. Vem abrir a porta! Você! Oi, Vilgax, tá com um bronzeado bonito, hein? Bronzeado? Mas bem, o Ben, transformado no diamante omnitunado, derrota o Vilgax e a nave é pousada com segurança. O Vilgax, após isso, acaba fechando parceria com outros vilões do Ben, os Climáticos, no qual essa parceria exigiria que os Climáticos fizessem eventos sobrenaturais toda vez que o Ben se transformasse, ainda mais porque o Vilgax descobriu que o Omnitrix, depois dos eventos de Omningano, tinha uma nova amostra de DNA, a de um Fulmine, que é o choque rochoso. Agora chegamos aos eventos do episódio 11º Alien parte 1 e 2, onde o Vilgax ele tenta enganar o Ben dizendo que o Omnitrix atualmente era perigoso por causa da sua nova amostra de DNA. Temos nossas diferenças, rapaz, e eu ainda vou me vingar. Mas não hoje. Hoje eu não vim lutar. Eu vim protegê-lo do seu Omnitrix. Do que você tá falando? Seu talento para controlar o DNA é admirável. Mas o Omnitrix não foi feito para humanos. Principalmente para uma criança. Criança? Eu já tenho 10 anos, feioso! Veja o que seus poderes causaram. Logo, as energias do Omnitrix serão fortes demais para você aguentar. A maior ameaça ao seu amado planeta é você. E bom,
E o plano dele com os climáticos até que dá de certa forma certo, pois de tantos eventos sobrenaturais acontecendo toda vez que o Ben se transformava tanto no Choque Rochoso quanto nas formas Omnitunadas, fez que o Ben decidisse dar o Omnitrix pro Vilgax para não colocar nem sua família nem o mundo em risco. Só que porém a Gwen acaba descobrindo todo o plano sobre esses negócios sobrenaturais, os climáticos e tal, o que faz que o Ben não desse mais o Omnitrix pro Vilgax, se transformasse no Choque Rochoso e derrotasse os 4 vilões. O Vilgax volta mais pra frente no episódio Animal Force, onde ele acaba fechando parceria com o Dr. Animal por conta do conhecimento dele de amostras de DNA, no qual seria útil para pegar as amostras de DNA do relógio. Assim, dando a ideia para o Dr. Animal de fazer um aparelho para absorver as amostras de DNA do Omnitrix, os dois fecham a parceria, usando mini drones para controlar os alfas do Dr. Animal, e eles conseguem realizar o plano. Mas no final das contas, o Vilgax, obviamente, trai o Dr. Animal, já que os alfas estavam sob seu controle, e acaba decidindo seguir seus planos com os DNAs pegos pelo Dr. Animal. Só que o Dr. Animal, que não é um cara que aceita traição facilmente, fecha parceria com o Ben para que os dois derrotassem o Vilgax. Bom, eles conseguem fazer isso e o próprio Dr. Animal acabou injetando as amostras de DNA em si, se transformando num apoplexiano. E assim, o Vilgax fala que nunca mais vai fechar uma parceria com outro humano e vai embora. Bom, mais pra frente chegamos no episódio Voando com os Drones, onde usando seus drones, o Vilgax acaba construindo uma nova nave. E assim, com essa nova nave que se parece um drone gigante dele, ele segue com seus planos. Assim, fazendo uma união com o Zombozo no episódio União de Super Vilões, onde o Zombozo iria ser útil para o seu plano, pois o Zombozo tinha conhecimento de controle mental. Então ele queria usar esse conhecimento do Zombozo de controle mental para transformar todos na Terra em alienígenas e usar esse controle mental para controlá-los e ter um exército de todos os alienígenas do Omnitrix. Assim eles sequestram o Ben para usar justamente o Omnitrix para isso, mas porém com a burrice desse Zombozo, ele acaba acidentalmente transformando o Ben no 4 braços Omnitunado. Assim, com a ajuda do Vomax da Gwen que destruíram o monitor da nave, a nave quase é destruída e os Tennessons conseguem fugir. Mas a nave consegue se recuperar e o Vilgax acaba expulsando o Zombozo da nave. Bom, agora chegamos nos eventos do episódio Interna Invasão, parte 1, 2 e 4. O Vilgax não aparece na parte 5. Onde na primeira parte, o Vilgax ataca uma corrida de carrinho de lata que os Tennessons estavam participando, usando um drone extremamente poderoso e avançado feito por ele, que nenhuma das transformações do Ben estava conseguindo destruir, exceto o Choque Rochoso por conta de umas vozes estranhas que o Ben estava ouvindo que os orientaram para destruir esse robô. E ao destruir o robô, o Ben, usando os poderes do Choque Rochoso, prende o Vilgax num tipo de cubo de energia e o Vilgax fica preso com os Tennessons. E bom, depois disso, o Vilgax descobriu o porquê que o Ben estava tendo pesadelos com os Fulmines, e ainda por cima sabia justamente o porquê disso, porque os Fulmines estavam vindo para a Terra, e ele até viu o Ben construindo uma máquina usando os restos do seu drone gigantesco enquanto ele dormia. E bom, depois que a máquina feita pelo Ben foi feita, o Vilgax até tenta falar pro Ben não usar o Choque Rochoso, senão ele faria justamente o que os Fulmines querem. Mas o Ben ignora o Vilgax e, usando o Choque Rochoso, tenta destruir a máquina. Mas porém a energia do Choque Rochoso só ativou a máquina, fazendo assim que ela realizasse o seu objetivo, que era desativar as proteções do Omnitrix colocadas por Glitch para impedir que os Fulmines viessem para a Terra, assim fazendo que eles consigam vir para a Terra. Então o Vilgax, agora conseguindo ser livre, ele fala pro time Tennyson sobre toda a invasão Fulmine e tal. Então o time Tennyson, depois de discutir, chega na conclusão que a melhor coisa a se fazer era entrar no Omnitrix e impedir essa invasão. Se não... E nós vamos ficar de guarda. Se alguma coisa além do meu primo voltar de lá, são e salvo... Vai ter lula no menu. Desculpa, ainda tô pensando em comida italiana. E bom, dentro do Omnitrix, o Vilgax e o Ben batalham contra vários Fulmines do exército Fulmine.
e até conhecem o Glitch. Mas porém, no meio disso tudo, o imperador desse império gigantesco Fulmine, o Alta Sobrecarga, chega até o Omnitrix e acaba energizando os Fulmines com energia roxa, que é ainda mais poderosa do que a energia azul. Então o plano que o Vilgax e o Glitch tem é iniciar o Omnitrix através do Omninúcleo para conseguir enviar todos os Fulmines de volta para o lugar, da onde eles vieram, já que o portal de onde ele está vindo seria automaticamente fechado. Mas com a sua ignorância, o Ben se transforma no Choque Rochoso e tenta enfrentar o Lorde do Império Fulmine, mas porém ele acaba sendo controlado pelo próprio. O Vilgax tenta reiniciar o Omnitrix com o Omninúcleo, mas porém ele é atacado pelo Ben sob o controle do Alta Sobrecarga. E aí o Vilgax acaba revelando seu verdadeiro plano: usar o Omninúcleo para criar o seu próprio Omnitrix. São dessa estrutura também. Com o Omninúcleo posso montar um novo Omnitrix. O meu Omnitrix. Traindo seus parceiros. Digno. Bom, o Vilgax acaba sendo enviado pelo Ben para o Nulificador num portal aberto pelo Alta Sobrecarga, e assim ele é preso no Nulificador. E se você pensa que ele só simplesmente sentou e chorou depois de ser mandado para lá, você está muito enganado, pois no Nulificador o Vilgax acaba conseguindo de alguma maneira enviar através dos sonhos as plantas do Omnitrix que ele iria fazer com o Omninúcleo por um humano, que por pura coincidência é o Kevin. Mas enfim, e com isso ele começa a realizar o seu plano de fuga para lá, de fuga daquele lugar e para voltar para a Terra e ter a sua vingança. Assim, começando a construir um tipo de cápsula que o levaria de volta para a Terra. E ele também conhece lá no Nulificador o prisioneiro Opticoid, no qual ele compartilha todos os seus planos de vingança e seu conhecimento sobre o Omnitrix. Bom, e depois dos eventos da terceira e da maior parte da quarta temporada, o Vilgax enfim consegue construir essa cápsula, conseguindo escapar do Nulificador, muito provavelmente através daqueles portais que são abertos no Nulificador. Mas enfim, escapando do Nulificador, ele vai direto para a Terra para conseguir realizar seu plano, mas para pura sorte dele, o Ben não estava na Terra, pois o Phil acabou detectando a chegada da nave do Vilgax na Terra, pensando que ele era um asteroide, e o Ben, transformado no Arraia-Jato Omni-Orbital, iria tentar impedir a chegada do suposto asteroide na Terra. Mas porém, de alguma forma desconhecida, o piloto automático do Omnitrix é ativado, fazendo que o Ben desviasse da rota e entrasse no portal, parando do outro lado da galáxia e sendo julgado pelos incursianos pelos crimes do Vilgax, pois eles pensavam que o Ben era o Vilgax por falsas acusações feitas pelo Tetrax, fazendo assim que o Ben seja enviado para o Nulificador. Mas enfim, seguindo o foco do Vilgax, na Terra o Vilgax causa caos até encontrar o time Tennyson, no qual estavam junto com o Kevin, que revela que já conhecia o Vilgax por causa de seu sonho. O Vilgax tem um embate contra o Kevin, assim o confrontando e o derrotando, removendo o Antitrix dele. E agora, usando o Antitrix, ele se transforma numa fusão de todos os 11 alienígenas do Antitrix, transformando-se no Anti-Vilgax. E bom, ele persegue o time Tennyson, já que ele queria ir atrás do Ben e acabar com ele, mas ele acaba sendo confrontado novamente pelo Kevin junto com o Glitch. Ele até destrói o Glitch, como carro, mas o Glitch acaba se fundindo ao Kevin, fazendo uma armadura que o Glitch estava projetando para o Ben. Mas enfim, ele batalha contra o Kevin, mas no meio da batalha ele usa os poderes de Megamorfo Galvânico do vírus, que é a transformação do Ultra T do Kevin, para transformar a Terra inteira num tipo de Galvan B 2.0, no caso, o seu próprio mundo. E bom, o Vilgax leva melhor nessa batalha, só que porém, quem chega é o Ben, que consegue escapar do Nulificador e convencer os incursianos que ele não era o Vilgax. E assim os incursianos levam ele até a Terra para esse confronto. O Ben, no meio da batalha contra o Vilgax, é derrotado e o Vilgax remove a chave Omnikix do Omnitrix e o próprio Vilgax destrói a armadura do Kevin, assim supostamente matando o Glitch. Bom, por mais que o Vilgax... E com a chave Omnikix ele a colocaria no Antitrix para conseguir o poder supremo. Por mais que o Kevin tenha conseguido remover o Antitrix a tempo, ainda era tarde. O Vilgax conseguiu esse tal poder supremo, se transformando no Alien V, que é a transformação de um Sapiens celestial fundindo com o DNA do portador, que nesse caso é de um Chimera Unigênios, que é do Vilgax.
O Ben e o Kevin tentam derrotar o Vilgax, mas já que ele tinha parte do poder de um sábio celestial, ele leva a melhor e quase nem leva um arranhão. Então, quando a esperança parecia estar perdida, o Ben se transforma no gigante com a orientação do Azimuth para ter acesso temporário a uma nova transformação, assim batalhando contra o Ben. Só que por conta do Vilgax não ser um sábio celestial completo, já que ele era uma fusão, e as fusões com os DNAs sapiens celestiais não são mais fortes que os sapiens celestiais comuns, na verdade são mais fracos, o Vilgax foi derrotado pelo Ben. E ao ser derrotado, o Azimuth usa o Omnitrix para restaurar o DNA do Vilgax, fazendo que ele voltasse ao normal e restaurasse toda a Terra. E agora derrotado, Vilgax é levado sob custódia pelos Incursianos. E bom, e depois disso nós só temos uma aparição de uma versão alternativa do Vilgax, no caso a da linha do tempo do Ben 10.000 do mal, lá onde a gente vê num flashback ele matando o Ben Aguen do Ben 10.000 do mal e sendo morto graças à explosão do relógio. E bom, essa foi a história completa do Vilgax. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem, talvez no futuro eu traga a história completa do Vilgax do clássico também. Obrigado por terem assistido, valeus e fui!